final de tarde a todas. É com muita alegria que abrimos este encontro, chamando ao palco a Mariana Ávila, que vai cantar para nós. Boa tarde. Testando? Todo mundo ouve bem? Boa tarde. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Todo mundo sabe essa, né? Então vamos cantar juntos, pode ser? Vamos lá. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta e agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas no afogo não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não importa a tua opinião, o teu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber do que me faz bem, papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Obrigada, Mari. Foi lindo. Agora, a Liz Caberlon, professora de Yoga Hormonal e coordenadora do projeto Trajetórias e Travessias PIX Fiocruz, vai conduzir os aquecimentos da yoga terapia hormonal com a gente. E é claro que ela fará isso com a palestrante desta noite. Eu avisei vocês que esse dia ia chegar, não avisei? Que ela viria aqui para ver se vocês fazem bem certinho. Eu sempre avisei vocês. Então, Diná, eu vou conduzir o yoga hormonal, só o aquecimento, e tu vai dar nota. Vai dar nota, ver se elas fazem direitinho. Ver se a professora é boa. Tem que fazer muito certinho. Aqui, ó. Tem que caprichar. Então, vamos lá. Fiquem de pé, então.
Depois do som da Mari, a gente vai botar esse corpo funcionar, né? Prontas? Olha a responsa, hein, com a nossa diva Diná, então, hein? Então, vamos lá. Como é que começa? Palma da mão para baixo. Inspira. Foi. Sete. Agora para cá. Inspira. E vai lá. 7. Parou, puxa e volta. 7. Mãos atrás da cabeça. Não empurra a cabeça, fica com a postura de yogi. Afrouxa um pouquinho o joelho. Quadril para cá, puxa o ar. E 7. 7. Parou e volta. 6 e 7. Nádegas para trás. Puxa o ar. Quantas vezes? 7. Parou na frente, inspira. Inspirou. Agora, braço esquerdo para cima, braço direito para baixo. Espera aí um pouquinho. Vem comigo. Vem comigo. Isso aí. Estátua. Braço esquerdo, braço direito. Vira para o lado e abraça. Olha que é a hora da prova final, hein? Vamos ver. Qual é a nota, Diná? Bom, foram muito bem. Até agora vamos ver para frente. Até aqui fomos bem, hein? Vamos seguir assim. Então, vamos ter uma tarde muito agradável, né, Diná? Vamos lá. Então, muito obrigada. Sentem-se, fica à vontade. E a gente agora vai fazer uma respiração. Pode sentar, Diná. Uma respiração calmante. Como é a respiração calmante, minha gente? Não é esse dedo. Fechem a narina direita. Puxa o ar em 2. E solta o ar em 4. Puxa o ar em 2. E solta o ar em 4, bem devagar. A expiração mais longa que a inspiração. Inspira o rosa, o cor do amor próprio, desse outubro rosa. E solta tudo que bloqueia o nosso amor. Vai descansando a mão, muito obrigada. Eu também achei que foi ótimo, né? Nossa, acho que eu deixo ela aqui. Acho que a gente fica aqui. Então tá. Todos e todas iluminadas, iluminados e com muito mais energia? Claro que sim, né? Então, estamos prontas para iniciar o nosso evento. A palestra Sono, Mulheres e Yoga Terapia é uma realização do projeto Trajetórias e Travessias PIX, com o apoio da Fiocruz,
do Sindicato dos Servidores de Caxias do Sul, Sindiserve, do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e região e da rede de mídias Nosso Bem-Estar. O projeto Trajetórias e Travessias Pix Fiocruz foi viabilizado em Caxias do Sul por meio de uma emenda da deputada Denise Pessoa. Sem ela, este sonho não seria possível. Importante lembrar que, quando vereadora, Denise foi autora da Lei nº 8.325, que instituiu o Programa de Terapias Integrativas e Complementares, o PIX, para o atendimento da população, e, além disso, é proposta dela o Dia Mundial do Yoga, celebrado em 21 de junho. Neste momento, convidamos, então, a diretora dos aposentados do Sindiserve, a Inês Schwantz, para fazer a sua saudação. Lembrando que, no dia 28 de outubro, comemoramos o Dia da Servidora e do Servidor Público. Uma boa tarde a todos. E nós, da diretoria do Sindiserve, Sindicato dos Servidores e das Servidoras do município de Caxias do Sul, recebemos vocês com muito orgulho, porque nós percebemos que essa plateia é uma plateia que tem uma energia muito boa. Pouco tempo que nós estamos aqui, já deu para perceber que o universo já está recebendo toda a energia dessas mulheres que estão aqui. E o sindicato fica muito orgulhoso, porque neste mês que nós comemoramos tantas coisas boas e ruins em relação às mulheres, que é as situações de feminicídio, podemos nos reunir e trocarmos as energias boas que cada um de nós tem, é muito importante. Então, sejam bem-vindos e aproveitem esse trabalho que é maravilhoso. Boa tarde. Daniela Amoretti Finkler, diretora de Cultura, Esporte e Lazer do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e região, fará agora a sua saudação. Lembrando também que, no próximo dia 24 de outubro, o Sindicato dos Bancários comemora 90 anos de história. Parabéns! Boa tarde a todas e todos. Pois é, gente, são 90 anos de história, né? De 1935 até agora foram muitas as lutas da categoria bancária em busca de conquistas que hoje significam mais qualidade de vida e melhores condições de trabalho. E o sindicato segue em busca de melhorias. Ano passado, conhecemos o trabalho realizado pela prof. de Yoga-Terapia Hormonal, Liz Caberlon, e entendemos que ele poderia contribuir muito para a qualidade de vida das bancárias, que sofrem com jornadas de trabalho sobrecarregadas, duplas e até triplas jornadas. Assim, decidimos abraçar a sua proposta e oferecemos aulas semanais para uma turma de até 15 alunas, 15 mulheres. A ideia foi totalmente aceita pelas bancárias e, para esse ano, nós tivemos que ampliar para 2 turmas, que permanecem lotadas. Em quase 2 anos de trabalho, perto de 40 mulheres tiveram a oportunidade de desfrutar
dos benefícios do método, melhorando a qualidade do sono, reduzindo o estresse e aumentando a energia das mulheres nos seus dia a dia. Atualmente, as aulas de iogoterapia hormonal, elas integram um projeto maior do Sindicato dos Bancários, chamado Mais Saúde, Todo Cuidado Conta. Nele, temos atividades esportivas e de lazer, pilates, iogoterapia e acompanhamento psicológico às sócias e sócios da entidade. Hoje, queremos aproveitar esse momento único e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. O conhecimento dessas 3 mulheres que a gente vão ter como palestrantes hoje aqui, Diná, Ivete e Liz, fazem e farão muita diferença em nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada, Dani. E para falar em nome da Rede de Mídias Nosso Bem-Estar, chamamos Vera Mari Damian. O jornal Bem-Estar atua há mais de 20 anos no Rio Grande do Sul, disseminando conteúdos de qualidade de vida. Então, boa tarde a todos e todas presentes, e eu saúdo especialmente a nossa super convidada, Dona Diná, e também a Dona Ivete, que são as nossas bruxas ancestrais aqui presentes, né? Saúdo também a Liz e a deputada Denise Pessoa, a quem eu queria pessoalmente agradecer por toda a luta que ela vem empreendendo aqui em Caxias e também agora como deputada federal, pelas PICs, pela implantação das PICs no SUS. Para quem não sabe, a gente tem 29 PICs aprovadas por lei federal e aqui em Caxias o Nosso Bem-Estar vem empreendendo uma luta para tentar implementar, para tentar que essa lei que já existe no município, que foi criada pela Denise, que essa lei seja implementada efetivamente pela Secretaria de Saúde, pela administração. Isso já tem quase 10 anos e até hoje a gente não conseguiu isso, apesar de inúmeras reuniões. O Nosso Bem-Estar é um jornal que se preocupa com a saúde, qualidade de vida e também com a questão social e especialmente com a questão da paz no mundo. Então, a gente está vivendo hoje um momento importante em termos de humanidade e um momento que nos alivia e nos congraça ainda mais. Obrigada a todos. Destacamos também as entidades que contribuíram para que este momento acontecesse. A Psiconor, pela sua presidente, Maria Marlene Faria, que também é coordenadora do projeto Resgatando a Saúde Mental das Mulheres. O Instituto Rosa de Leste, pela sua diretora administrativa, Janaína Menegassi do Nascimento. Apoiadoras, projetos integrados de apoio às mulheres, a Pastoral da Criança, aqui representada por Marisa Fórmulo, da La Vecchia, e Angelista Granja Santana, lembrando com honra que Marisa foi a primeira vice-prefeita e primeira prefeita em exercício de Caxias do Sul. O enfrentamento à violência por Rosane Fórmulo, Lidiane Ramires e Solange Guerra, reikianas. Convidamos estas mulheres a ficarem de pé e nós vamos dar a elas uma salva de palmas pelos projetos que, através de emendas da deputada Denise Pessoa, cuidam de quem cuida de todos, as mulheres. Agradecemos as presenças da vereadora Rose Frigeri, Jocélia de Almeida, representando a vereadora Estela Balardim, Oswaldino da Silva, presidente da AMOB Panassolo, Neuza Mendes de Bona Ponzoni, presidente do CEASP, Mari Bacarim, presidente do Clube de Mães Santa Rita de Cássia, Roselane Bos Rodrigues, presidente do Clube de Mães do Sagrado Coração de Jesus, Seura Maria Castilhos, presidente do Grupo
Alegria de Viver. Sani Fiuza, presidente da Associação dos Moradores do Reolon. Justina Inês Rec Ribeiro, presidente da Associação de Moradores do Serrano. Lembramos também que estamos no Outubro Rosa e é muito importante fazer exames de prevenção ao câncer de mama. Cuide-se. Neste mês, celebramos ainda o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que foi no dia 1º, e o Dia da Menopausa, que será no dia 18. Essas datas ajudam a inspirar este evento. Convidamos a deputada federal Denise Pessoa para saudar esta maravilhosa plateia que temos aqui hoje. Olá, boa tarde a todas. E os poucos todos, né? Também temos alguns meninos aqui presentes. Quero agradecer a Diná, né, aqui pela presença, pela disponibilidade. Também, Ivete, né, muito obrigada pela presença. Mas uma saudação muito, muito carinhosa e especial, né, aqui para a Liz, né, que topou coordenar esse projeto, também junto com a Sol e com a Lidiane, que estão levando esse projeto das práticas integrativas complementares para a nossa cidade. A gente sabe que, quando se fala muito em investimento em saúde, na verdade, a gente fala muito em tratamentos de doença. E a gente aqui está promovendo saúde. Então, desde quando eu era vereadora, a gente já tinha esse convencimento, né, da necessidade de promover saúde e de levar as práticas integrativas complementares para as UBSs, para o SUS, para garantir a democratização do acesso. No entanto, a gente sempre teve muitas dificuldades, né, Vera? Milhares de reuniões nós fizemos, ainda, né, existe várias urgências da saúde que acabam tomando frente e a gente acaba não conseguindo avançar. Então, agora, como deputada federal, a gente conseguiu ver uma oportunidade. Eu sempre digo que eu sou teimosa e obstinada, né? Então, eu não aceito muito não. Assim, eu vou pensando, né, em alternativas. E, quando eu estive em contato com a Fiocruz, falei da necessidade da gente poder avançar nas práticas integrativas complementares. Rapidamente, a gente teve a parceria. E a cada dia que a gente relata os resultados aqui na cidade, a direção da Fiocruz tem ficado muito encantada com a experiência que a gente tem feito aqui em Caxias do Sul, inclusive já tem motivado outros deputados e deputadas a pensar nessa alternativa. Então, dizer a minha alegria de ver essa casa cheia, né, de tantas mulheres, né, como eu já falava antes, né, que cuidaram e cuidam de tantas pessoas e que precisam de um momento também de cuidado, né, e que esse espaço de cuidado, né, ele também promova cada vez mais um encontro consigo mesmo, uma saúde, uma presença, porque sempre o desafio dessa vida corrida é a presença, né, estar presente no lugar onde a gente está. E com respiração a gente acaba, né, entendendo e compreendendo onde estamos. Bom, mas eu não vou dar aula para vocês, porque vocês sabem muito melhor do que eu, né, sobre respirar, né, afinal vocês estão fazendo a prática aí constante. Mas muito obrigada, dizer que o nosso trabalho ele está muito comprometido, né, com a pauta das mulheres, com a saúde das mulheres. Então, aqui foi apresentado vários projetos, né, seja no combate à violência contra a mulher, com a Maria Marlene, né, no projeto Resgate, que trata da questão da saúde mental, mas também a questão de apoio à pastoral da criança, que também é um trabalho de mulheres que estão cuidando, né, lá na ponta de crianças. Além disso, a gente tem trabalhos também com mulheres lideranças, aqui eu vi a Rosane Formo, né, que também trabalha nesse projeto. E também com um projeto de lei, só para compartilhar, como deputada, e a gente está no Outubro Rosa, compartilhar que nós temos um projeto que trata da touca inglesa no SUS. A gente sabe, a touca inglesa ela faz com que as pessoas que têm tratamentos, né, de quimioterápicos e de câncer não percam o cabelo. Às vezes a gente pode achar, mas isso é pequeno. Não, não é pequeno. Para as mulheres isso é muito importante. É garantir a autoestima, é garantir um poder pessoal para enfrentar
também esse momento difícil. Então, a gente está pleiteando isso junto ao SUS, né, a touca inglesa, para garantir aí a redução, né, da perda de cabelo durante esses tratamentos, né, que são necessários. Mas, no mais, dizer que o nosso mandato segue à disposição, né, defendendo e promovendo a saúde e as práticas integrativas complementares. Muito obrigada. Muito obrigada, Denise. A coordenadora do projeto Trajetórias e Travessias, PIX Fiocruz, e professora de Yoga Terapia Hormonal, Liz Caberlon, vai falar com a gente agora. Alô? Agora sim. Então, saudar agora oficialmente, né? Uma alegria, eu consegui beijar quase todo mundo, né? Dizer que sonhar sozinho não dá, né? E eu sempre sonhei bem acompanhada. Eu, quando fui fazer minha formação com a Diná, eu sempre tive um sonho que, se eu tenho acesso à Diná, que todo mundo pudesse ter acesso à Diná. Então, faz 6 anos que eu construo esse sonho, mas uma grande amiga, a nossa agora deputada federal, uma mulher de Caxias, que já praticou yoga, que tem no coração dela o que são práticas integrativas, já foi dito aqui, uma lei municipal, a lei já está aprovada, né? Mas também saudar quem sempre a gente esteve em parceria, né? O Bem-Estar, a Vera e a Rose, a Dani, que foi um presente, né? E todas as bancárias lá, né? Porque a gente precisa delas para os PICs, né, minha gente? Mas o sindicato aqui dos servidores municipais, que sempre nos acolhe também com os projetos, e sem vocês não aconteceria o projeto, né? Então, já foi falado que é uma emenda parlamentar da deputada Denise com a Fiocruz. A Fiocruz é a maior entidade, né, da América Latina de saúde. Então, acho que a gente está bem, está com bom suporte, né? Então, eu falei que eu pude beijar quase todas aqui, mas, Diná, muito obrigada pelo convite. Eu já disse hoje, né, na rádio, que eu fiquei, Júlio, venha. O Júlio também vai subir ao palco depois. Ele pode subir também. Vai ser anunciado. Mas o Júlio é o caçula da Diná. Se a Diná tem 98, o Júlio tem 71, minha gente. E ele vai seguir esse legado da Diná, que é a yoga terapia hormonal, que vocês fazem uso. Mas eu queria fazer desse protocolo que ele é para mim, né? Sem a minha mãe, a minha mãe teve câncer de mama, e de lá para cá eu sempre faço projetos em Outubro Rosa que honre as outras mulheres. E a Denise é parceira em a gente ter, assim como a nossa vereadora Rose. Mas cada uma de nós lá nas nossas comunidades. E, gente, quando a gente tem a família inteira aqui, é porque deu certo, né? Então, tá minha irmã, minha sobrinha, meu mozão, minha nora e o meu fifi, né, gente? Eu vou pedir para eles levantar, porque todo mundo quer conhecer vocês. Eu falo do mozão, eu falo do fifi, eu falo da fofi. Então, fiquem aí. Eles adoram. Levanta aí. Vicky, cadê a Vicky? Ah, está aqui a Vicky. A Vicky também. Então, a partir do que a gente conversa lá no início das práticas, a gente vê que o sono é a questão que mais desafia as mulheres, por essa sobrecarga, né? Então, por isso eu pensei, não tem como falar de sono sem falar de yoga terapia hormonal, e nós vamos trazer a criadora. Mas não dá para honrar, que é uma honra ter quem vem de São Paulo, sem honrar quem construiu esse caminho para a gente estar aqui.
Então, dona Ivete Pisani, 90 anos, gente. Imagina quando ela começou aqui atrás, né, Lê? E Marili, quando ela começou, como é que era isso? E minha grande amiga Eve Pisani também. A gente trabalha muito junto, porque yoga é amor, né? Então, vou devolver aqui para a Dani, agradecer a Dani, toda a assessoria da deputada Denise, toda a assessoria. Eu disse assim, nós vamos precisar de todo mundo. Espero que todo mundo tenha sido bem acolhido por essas mulheres que são atoras, né, na política pública, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Liz. Então, nós também queremos convidar ao palco a professora de yoga Ivete Pisani, uma das pioneiras do yoga em Caxias do Sul, nos anos 70. Ela criou a escola Centro Mundo Yoga e ministrou aulas até os 80 anos. Atualmente, com 90 anos, seu legado segue através da filha Eve Pisani, também professora de yoga. Então, é com muita alegria que nós recebemos também a Diná Rodrigues, que pela primeira vez visita o sul do Brasil. Com 98 anos e cheia de energia, Diná é criadora do método Yoga Terapia Hormonal. Também é escritora, palestrante, viajou para muitos países, divulgando seus livros e formando outras professoras de yoga terapia hormonal. Diná, então, está acompanhada de seu filho, o Júlio Rodrigues. Júlio é engenheiro, roteirista de televisão e cinema e professor de yoga terapia hormonal. Atuou na yoga terapia para mulheres, para homens e, mais recentemente, tem foco na yoga terapia hormonal para diabetes e para a imunidade. Está aqui conosco também a Glenda Marcon. Não está conosco? Então, vamos contar aqui a história da Glenda, tá? A Glenda Marcon, aos 40 anos, sentiu forte o desejo de ser mãe de ventre. Sendo portadora de endometriose, muitas como ela nem tentariam. Mas, como uma boa virginiana, ela perseverou e, com o amor de Rafael e a ajuda das práticas integrativas, ela conseguiu. Antes de engravidar, praticava yoga terapia hormonal durante a gravidez, o Hatha Yoga, e depois, na amamentação, novamente a yoga terapia hormonal. A filha Ágata nasceu de parto normal, pisciniana, de personalidade forte. Glenda e Ágata, elas, então, devem muito dos seus agradecimentos a Diná Rodrigues. Queremos dizer também que o Sindiserve mantém o Qualivida, programa que oferece, entre outras atividades, aula de yoga terapia hormonal. Convidamos, então, as participantes dessas aulas, uma dessas participantes, a Rosane Boff Cassini, para entregar um quadro pintado por ela para a Diná.
Muito obrigada, Rô, lindo. Agora vamos ouvir as nossas convidadas. Passo a palavra, então, para a Liz Caberlon, que vai mediar este momento. Quem quiser fazer perguntas, pode chamar a Márcia e a Maitê, que vão anotar e nos passar no final. Bom evento. Então, obrigada, Dani. Só convidar a deputada Denise para voltar para o palco, né? Não, vai respirar e vai contar um pouquinho. Se a gente vai contar como é que é aos 53, aos 90, aos 70, aos 98, tu vai contar como é que é aos 42, aos 20, 20 de estrada. Então, só reforçar que se vocês forem tendo perguntas, tanto a Maitê como a Márcia, vocês só levantem a mão e vocês vão escrevendo, tá? Então, como eu falei antes, né, esse nosso bate-papo, essa conversa séria sobre sono, porque se a gente não levar o sono a sério, gente, o outro dia não vai ser bom, certo? Então, é muito bom, por exemplo, hoje é segunda-feira. A gente vai começar a terça-feira hoje lá pelas 6h. Estão cientes disso? Então, vamos lá. Então, queria ouvir um pouquinho, né, como eu falei, a deputada Denise, ela já fez yoga, nesse momento ela vai contar por que não faz yoga, né, porque ela às vezes nem sabe onde ela está dormindo, né, deputada? Mas em breve ela vai voltar. Então, conta como é que é a rotina, né, de uma mulher aos 42, com o filho, né, o Dudu, nosso amor querido, como é a rotina, então, e como essa qualidade de sono, mesmo que curtinha. Nos diga aí, deputada. Bom, né, gente? O pessoal diz que eu não durmo, né? Não, mas eu durmo pouco, mas durmo satisfatoriamente, durmo bem. Não precisa dormir muito, né, gente? Você tem que dormir com qualidade, né? Então, eu procuro sempre respirar antes de dormir, fazer, né, a respiração quadradinha, né? Olha aí! Né, mas isso né? Acho sempre tenta. Vamos chamar para fazer a quadrada? Vamos ver se eles sabem. Elas sabem? Acho que elas sabem, né? Então, vamos lá. Hoje a Diná falou na rádio a quadrada, né? Então, como é que é? Inspira, segura, solta, vazio. Inspira, segura, solta, vazio. Inspira, segura, solta, vazio. Agora sim, estamos prontas, né? Não, mas é algo para a gente poder desligar um pouco né, da correria do dia, né? Porque é bem corrido. A gente nunca... Isso que a Liz fala, né? Eu canso de acordar e não saber onde eu estou. Né? Isso também acontece. Eu não sei se eu estou em Caxias, se eu estou em Brasília, se eu estou em Porto Alegre. Então, a gente está sempre rodando, então eu canso de não saber onde eu estou. Mas eu acordo cedo, né, também. A gente procura, né, minimamente também dar uma respirada, né, de manhã cedo. Então, pelo menos isso, assim, respirar antes de dormir e ao acordar. Né, eu acho que para a gente poder dar uma acalmada, né, e começar o dia. Então, não estou conseguindo fazer muito mais do que isso, gente, confesso. Né, mas durmo bem. Né, durmo todos os dias, embora o pessoal não acredite, né, e tenho bastante energia, como muitas pessoas podem imaginar, né? Então, sem culpas, né, o que a gente dá conta, né? E como que é a rotina com o Dudu quando tu está em Caxias, a rotina de sono, assim, de vocês quando vocês estão juntos, assim? Aí, né, tem todo aquele ritual, né, com a criança, né, também afastar o celular, né, que é um desafio, né? Mas a gente afasta o celular. Eu tenho um controle do celular dele pelo aplicativo, né, também, porque quando eu estou em Brasília, e ele fica, às vezes, com os avós, e os avós são, digamos, mais gentis com as crianças. Né, mãe? Aí a gente tem que controlar um pouquinho, né? Então, pelo celular, a gente controla. O horário de dormir tem que ir desligando o celular, né? Então, banho, né, para acalmar, tudo isso, assim, né? Mas a gente também procura dormir cedo. Né? E o Eduardo também é muito parecido comigo, assim, não é de dormir muito, né? Eu digo, quando eu ganhei o Eduardo, o pessoal sempre diz assim, tu dorme quando a criança dorme. A criança também não dormia, né?
Então, dormia muito pouco, assim. O Eduardo sempre foi uma criança muito ativa também. Não sei quem puxou. Não sabemos. Não sabemos, né? Mas ele dorme também tranquilo, né? E brinca bastante. Então, a hora que dorme, né? Capota a criança, né? Mas acho que é bem tranquilo, assim, né? E eu sempre procuro estar presente, né? Até tem uma curiosidade. Tem uma tatuagem no braço que o pessoal muitas vezes me questiona, né? Que é um tucano, né, gente? O pessoal às vezes diz assim: mas por que tatuar um tucano no braço, né? Isso aqui, e aqui está escrito no tucano presença, né? E eu boto na mão direita porque eu gosto muito de fazer meditações. Então, na correria, a vida é muito corrido diariamente, né? Mas, às vezes, eu preciso dar uma desligada, né? E aí eu vou para o mato, né? Fico em silêncio, medito. E, muitas vezes, a nossa região tem muito tucano, né? Muitas vezes eu via os tucanos. Então, eu coloquei aqui o tucano para sempre me lembrar, né, de parar, respirar e ter presença. Então, esse o real significado do tucano no braço. É para, ainda mais, o braço direito. Então, sempre que eu escrever, eu vou olhar e vou lembrar que tem que estar presente, né? É uma âncora, assim, né? Presença, sempre um lembrete. E eu procuro estar presente com meu filho, né? Presente com as pessoas com quem eu estou. Então, sempre é uma lembrança forte, porque na correria é muito fácil tu não estar presente, né? Obrigada, Denise. Então, aos 53, eu nunca tive problema com o meu filho dormir, porque ele, como pai, são bons de cama, de sofá, né? Mas quando eu estive na pré-menopausa e não sabia, né? Muitas de vocês a gente conversa, que a gente começa a fazer um circuito de médicos e eles dizem assim: para a tua idade está tudo bem. Mas hoje de manhã a Diná falava: não pode estar tudo bem, né? Se a gente começa a ir no médico, vai no outro, não pode estar tudo bem, né? Se dá para chegar aos 98 dormindo bem, passando o dia inteiro dando entrevista e sorrindo, não pode estar tudo bem. Então, eu fiz tudo como vocês. Eu fui a vários médicos. Eu comecei a ficar mais irritada. Não podia ser normal ficar tão irritada, né? E comecei a ter o sono muito leve. E levantar para fazer xixi, né? Quem aqui levanta? Não, é muita gente. Isso corta o sono, né? Então, através da prática diária, né? Não tem outra mágica, não é mágica. Então, a yoga terapia hormonal, quando eu comecei ela, eu fiquei sabendo, vocês sabem, né, por acaso, da yoga terapia hormonal em outubro. E em fevereiro é o meu aniversário, e eu pedi para os meus amigos assim, em vez de presente, não tinha Pix ainda, né? Eu digo, me dá um dinheirinho para eu ir fazer o curso da Diná. Então, eu conheci a técnica em outubro, em fevereiro eu já estava lá com a Diná em São Paulo fazendo. Tinha que comprar o livro antes, se dedicar, e eu sou dedicada, já que ninguém gava, né? Mas aí, a partir dali, eu disse, não pode ser normal. Então, eu comecei a ter a prática diária, né, da yoga terapia hormonal. Não é todo dia que a gente está disposta, a gente tem vida real, tem boletos, né? Mas o que eu levo muito a sério é a prática anti-estresse, né? Que são as respirações, né? Os movimentos, calmante, né? Desbloqueio de coração, atrás, saleiro, ok? E meu sono foi melhorando. É claro que, quando eu comparo ao meu marido, que ele está dormindo no sofá e ele só vai dormindo para o quarto, parece que eu fico muito tempo acordada. Mas aí, Júlio também falava ontem, né, que nós temos no yoga hormonal as visualizações, né, que é do método tibetano. Então, inspira. O Júlio diz que nem vê luz, que para ele é muito, eu vou dizer assim, né, homem, né? Nós precisamos um pouquinho mais de ritual. Aquela higiene do sono, um banho morno, dizer para o teu corpo que tu vai dormir, né? Quem usa pijama, camisola, fazer um ritual mesmo, tirar as telas do quarto, celular, e se conectar, então, com vou dormir, né? Para isso, vocês têm o Yoga Nidra, né? Que vai de um braço ao outro, começa lá na ponta do pé e vai no outro pé. E isso fez muito sentido para mim. Então, precisa exercitar. A gente exercita na academia, a gente também precisa exercitar um sono bom. E o sono bom não vem com mágica, vem com respirar,
trazer os maridos para o yoga, né, gurias? Tem aí as que trouxeram os maridos para o yoga, ó. Então, agora a gente vai ouvir um pouquinho do Júlio, como eu falei, né? Ele é muito mais simplificado, mas também, né, Júlio? Júlio, ele diz que fica de barriga para cima, faz assim e dorme. Não dá para competir, né? Na verdade, o negócio que eu faço é muito simples. Eu li sobre a pineal, que é uma glândula que a gente tem no centro da cabeça. Júlio, mais pertinho. Que a gente tem no centro da cabeça e que seria, artigo científico isso, a conexão entre o mundo espiritual e o corpo físico. Então, é por onde começam os sonhos. Então, a respiração que eu faço é mais ou menos essa que a Liz falou, só que eu procuro respirar por uma narina. Tudo a gente imagina, eu não estou tampando o nariz, imagina, a concentração. E aí você imagina que a respiração vai lá em cima na pineal. Então você sente, eu sinto, tem gente que prefere imaginar uma luz, né? Eu sinto que dá um formigamento, dá uma tensão, dá um tique ali na pineal. E com o tempo a gente vai acostumando com isso. E aí chega na pineal, aí eu expiro, imaginando que sai pelos braços. Né? Na verdade, são os nadis, né? Que são aqueles canais de energia. E aí, no sentido contrário. Parece complicado, mas depois que você automatiza, isso vai naturalmente e você vai sentindo assim que você está entrando no mundo dos sonhos. E aí eu gosto muito de cinema, eu já fico vendo filmes de época. Um que eu tenho assistido, e aí vai indo, e aí eu durmo. E depois que eu inventei isso, eu não tive mais insônia. Na verdade, eu não inventei nada. Tudo isso daí é a yoga terapia hormonal. Então, essa ideia de insônia, eu acho que depende muito de uma rotina, né? Essa rotina de dormir e tal, e de entrar nesse mundo dos sonhos, que consiste em a gente fazer a nossa pineal vibrar. Ela tem uma provocação ali. E aí vai, volta, na quarta, quinta eu já estou dormindo. Porque eu estou acostumado com isso também. Mas é isso, a gente explora as nossas potencialidades, né? Então é isso, a receita é simples. É tudo mais simples, né, gente? Na testosterona, vocês não acham? Na progesterona, a gente já tem uma dedicação maior, né? Obrigada, Júlio. O Júlio também, como foi dito, ele é cineasta, né? Então, ele tem uma vida... Contou muito do que ele já produziu, mas é bom falar também que o Júlio fez uma escolha de vida, né? O marido da Diná, aos 103, ele virou uma estrelinha com qualidade de vida, né, Diná? E a Diná morava em Jundiaí. E aí, o Júlio, ele disse que a Teca, que é a esposa dele, que convidou a Diná a voltar para a cidade de São Paulo. Então, eles organizaram um apartamento lá, que é junto. A Diná tem autonomia, mas está por perto. E dentro de casa. Dentro de casa. E quem cuida da vida profissional da Diná é o Júlio. Então, também ter essa dedicação, não é abrir mão, mas, nesse momento, deixar, né, a tua vida de cineasta e, então, abraçar a Diná, né? Olha, Liz, na verdade, eu abandonei mesmo a vida de cineasta, eu de quis roteirista. Quis ser mais romântica. Por quê? Porque eu passei a trabalhar para minha mãe. Então, eu editorei todos os livros dela, são 4 livros, né? A gente publicou. Aí gravamos os vídeos dela, né? São 4 vídeos, e eu acho que o livro é bom para a gente conhecer, aprofundar. Mas o vídeo é fundamental para você ver a dinâmica, como que é a respiração, como que é a bástrica, como que é cada postura, como que você monta a postura, né? Então, eu passei a trabalhar para minha mãe, que eu criei telecurso. Por que não criar um telecurso de yoga terapia hormonal? E assim a gente está formando professores na Nova Zelândia, na Moldávia, eu nem sabia onde era, pegado à Hungria. Estamos fazendo professores no mundo todo.
que é o que a minha mãe pretende. Então, hoje eu me dedico a isso. Obrigada, né? Então, agora eu queria ouvir nosso brotinho de 90 anos, que abriu as portas para nós, né, dona Ivete? Muito obrigada, eu já falei antes, que sem a sua dedicação, né, a gente não estaria aqui. Eu vi a Eve lá no fundo Weber, aqui a nossa Eve Pisani, a Lê, a Marili, mas se tiver mais alguma prof de yoga que meus olhos não alcancem, sintam-se abraçadas, tá? Porque essa escolha de vida, né, eu como economista, com mestrado aqui, mestrado ali, um dia minha mãe me perguntou assim, mas para que tu faz tanto? Eu disse, para te dar. E ela me disse assim, eu nunca te pedi para que tu tivesse diplomas. Isso foi uma bênção, né? Porque aí eu pude me dedicar ao que eu gostava, que era o yoga. E tem uma parceira muito especial, que já foi visitar vocês, né? Que é a Geu. A Geu disse que se sente inspirada, né? Ela fazia yoga comigo e tocou o coração dela. Ela foi a Montanha Encantada, também é prof de yoga. Então, a gente também trabalha junto, porque junto a gente é mais, né? É uma cidade tão grande, cabe tanta gente aqui também, né? Então, como é que foi começar? A senhora hoje de manhã disse que nem foi a primeira, olha só, mas é a primeira, né, que a gente conhece. A primeira mesmo foi há muitos anos aqui em Caxias. Eu era uma mocinha de uns 20 anos e eu ouvi falar dessa senhora. Era uma francesa que veio parar em Caxias, não sei por que cargas d'água, enfim, e ela dava aulas de yoga. Mas, naquele tempo, eu não tinha meios financeiros para frequentar essas aulas. Elas eram muito caras. Era uma pequena elite caxiense que podia fazer aulas com ela. Mas, depois, aquele assunto sempre me interessou muito. Eu sempre gostei muito de misticismo, de essas coisas. Enfim, a Índia era o meu sonho. Hoje em dia não é mais, mas foi. Mas aí comecei a me interessar por yoga e comecei a pesquisar e comecei a comprar livros. E aí, de vez em quando, aqui em Caxias nunca veio ninguém que eu me lembre para eu ensinar yoga. Aí vinha para Porto Alegre, que tinha a Associação dos Professores de Yoga em Porto Alegre. E eles traziam o professor Hermógenes, de preferência, sempre ele. E aí, quando eu sabia que o Hermógenes estava por aqui, mas eu corria. Ele foi para Gramado, eu fui atrás dele, e assim foi. Eu convivi bastante com o professor Hermógenes e tenho lindas lembranças das aulas dele, dos ensinamentos. Acho que tenho todos os livros que ele lançou, eu tenho, inclusive autografados, por ele e pela Maria, que era a esposa dele. Foi uma época bem difícil, mas eu comecei e fui. Dei aula até os 80 anos. Aí eu achei que era tempo de parar. Mas minha filha seguiu a minha carreira, o meu exemplo, enfim, que me deixou muito, muito feliz. Porque alguém da família conseguiu seguir adiante, né? Foi muito bom. Elas foram em psicologia, mas também depois começou a fazer cursos. E o caminho dela foi mais fácil. Já tinha o caminho aberto, mas foi um tempo difícil, mas passou. As minhas alunas, eu nem sei, poucas ainda eu encontro, porque muitas já são idosas também. Mas eu procurei sempre incentivar. Exercício é fundamental. E respiração também. Vocês estão respirando? Conscientemente. Quem não respira, não vive. Não vive. E dona Ivete, como foi essa passagem, né, para pré-menopausa, menopausa? Eram assuntos que não se falavam há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Como foi essa... Eu passei uma pré-menopausa bem difícil. Assim, eu tive alguns sintomas que me incomodavam muito. E a gente não sabia dessas
dessa possibilidade de fazer exercícios, né? E aí fomos procurar ajuda médica, é óbvio, né? E aí, com a minha ginecologista me indicou que eu deveria fazer reposição hormonal. Eu resisti bastante, mas resolvi fazer. Fiz algum tempo e aí eu não sei, me deu uma intuição que eu devia parar. Parei. Meses depois fui fazer uma mamografia e tinha um câncer de mama, muito pequeno, bem inicial, mas o médico achou que pela minha idade eu deveria tirar toda a mama. Tirou. Mas aí fui embora. Não precisei fazer quimioterapia, nada. Foi muito bom. Passou. Mas eu prefiro o exercício, sempre. E, dona Ivete, a senhora hoje também comentou que comprou o livro da Diná, né? Como? Que comprou o livro da Diná Rodrigues e Sim. que, pela sua intuição e pelo que lia no livro, também ia fazendo, né? Sim. Então, é isso que a gente quer deixar para a Diná, que tem muitas sementinhas pelo mundo todo, né, Diná? E como elas se sentiam assim, mesmo não sendo a prática completa, né, dona Ivete? Mas é engraçado porque, mesmo quando eu estava dando aulas ainda, eu sempre procurei muito livro de yoga, né? Aí encontrei o livro da Diná. Comprei o livro da Diná. Eu disse, mas quem será essa professora? E aí li o livro, me interessei, achei muito bom o trabalho. Apliquei alguns exercícios nas minhas alunas, mesmo sem ter tido contato com a Diná. Mas valeu. Sim. E o livro me ajudou bastante. Hoje foi muito bonito, né? Quando elas se encontraram pela primeira vez, hoje ao meio-dia, gente. Sabe quando parece que duas primas só estão se revendo? Elas começaram num papo e a gente ficou assim, ó. Porque, sabe aquelas irmãs, almas gêmeas, como muitas aqui que a gente se encontra? Elas saíram falando, e eu fiquei assim, ó. Quando que eu vou ter essa oportunidade? E elas tinham uma sintonia muito grande de assuntos, né? E também lembrar vocês, né, o projeto, né, Trajetórias e Travessias, PIX, Fiocruz, ele está em 2 bairros, né, no São Caetano e também no Risso, que tem essa mulherada aí, mas no São Caetano tem os homens, tá? As do Risso fica a dica, ó, porque elas trazem os homens para fazer junto. Então, elas fazem yoga terapia hormonal nas terças, mas, como eu falei, tem também a oportunidade de reiki. Tem muitas reikianas entre nós aqui que eu conheço, que fazem os seus trabalhinhos lá, um trabalho gigante, mas que nem tanto aparece. Berna, Maria Cecília, tem muita reikiana aqui. E o projeto, então, tem reiki no Reolon, no Mariane, no São Salvador, na Vila IP e no Serrano. E quando eu falo que quando a gente sonha sozinho não dá certo, mas quando a gente tem uma legião de amigas, e como já foi citado, né, a Lídia e a Sol trabalham nesses projetos também de reiki. E a Sol também desenvolveu, né, conosco aqui dentro das etapas do projeto, nós temos aqui entre nós reikianas que se formaram dentro do projeto, né? Então, vou pedir para elas também palmas, gente, porque elas se dedicaram. Levantem as reikianas novas. Cadê as nossas reikianas, gente? Então, se esse projeto, né, a deputada já disse que ele vai ter continuidade, ela anunciou ali no 3º andar, então me coloco assim com a possibilidade de repetir, mas assim a gente deixou as sementinhas, né? Se eu falo, se a Diná não tem noção lá em São Paulo de que o mundo inteiro tem a sua sementinha, também Denise, a deputada Denise, tem essas sementinhas de mulheres que vão replicar o reiki lá, né? E a 3ª fase, então, do projeto seria esse nosso grande encontros aqui, que as que estão no projeto ganharam camiseta, tapa-olho, manta, tatame, bolsa, né, gente? E, claro, né, agora a gente vai ouvir
aquela que disse que passou pela menopausa sem sentir, que ela deseja, ela acredita e ela dedica a vida para que as mulheres também não tenham tanto queda hormonal, como eu tive, como a dona Ivete agora falou que teve também, né? Então, a gente vai ouvir a Diná Rodrigues, né? Nossa decoração do bolo aqui. Pode falar aqui bem pertinho, então. Então, Diná, conta um pouquinho, né? Tu teve os 3 filhos, se formou em psicologia, e quando chegou ali nos 60, que algumas pensam, agora eu vou me aposentar e vou ficar em casa, o que tu foi fazer da vida? Aí eu comecei a praticar a yoga terapia hormonal, a menopausa passou assim, nem senti nenhum sintoma, nada. Apenas a menstruação foi diminuindo e parou. E não deu sintoma nenhum, nada. Então, eu achei que eu precisava ensinar para as outras mulheres, às vezes tem tanto sintoma. Vocês estão ouvindo a Diná? Tá. Eu não estava segurando. Isso, mais pertinho, então. Então, eu achei melhor começar a ensinar mulher, grupos, assim, as amigas, fui ensinando, aí grupo, e aí foi indo. E até que depois eu resolvi escrever um livro, que aí é uma coisa que até no estrangeiro pode traduzir, e muitas mulheres não sentem os males, os sintomas de baixa hormonal. Porque menopausa não quer dizer a pessoa sentir todos os sintomas. Não precisa. Não baixa drasticamente. Vai baixando devagarinho, surgindo um sintominha ou não. Pode ser sem sintoma nenhum. Então, não é uma coisa de sofrimento, né? Não é uma coisa cheia de sintomas, né? Menopausa, sofri tanto. Não precisa. Não precisa se fizer os exercícios, que então vai produzindo, continuando a produzir hormônios, embora não precise ter menstruação. Não tem, mas tem os sintomas, os hormônios. Tem os hormônios que não deixam ficar com sintomas. Então, é uma solução, né, para as mulheres, eu acho. Elas conhecem os benefícios porque elas praticam, né? Mas como no pioneiro, né, o Pedro colocou, como é que se dá esse yoga assim? Qual é a diferença entre o Hatha Yoga e o yoga hormonal, né? Que massageia as glândulas, diz aí, Diná. A yoga terapia age diretamente nas glândulas, com exercício, com a posição do corpo, uma certa posição, aí a gente faz as respirações do abdômen, que massageia os ovários. E outro tem posição para ativar a tireoide também. Então, a gente fica com os hormônios ficam normais. Fica tudo normal. E aí não tem sintoma nenhum de menopausa. É uma coisa suave. Então, é o massageamento das... Oi? Não está ouvindo, o teu está desligado. O meu? Alô, Dori. Oi? Nós vamos compartilhar aqui. Então, tem esse massageamento forte, né? Através das posturas, asanas, as respirações que a gente já fez aqui. Vamos fazer prova aqui. Qual é a respiração para ativar o corpo? Bástrica, muito bem. Então, de manhã cedo, a gente faz as bástricas, né? Aqui, algumas fazem à tarde, algumas fazem à noite, que é o que dá. E aí, chegou da noite, quais são as respirações, então? Calmante. Não, passaram, hoje estão todas passando aí, né? Que é a respiração dobrada, né? Mas, junto disso, tem a circulação de energia, os métodos tibetanos, né, Diná? Conta um pouquinho, então.
a gente tem muita energia na área, no final da coluna, na área perineal. Então, a gente vai usar essa energia. Então, inspira, retém, faz uma contração anal e perineal, então ativa as glândulas que estão ali. Aí, muda a concentração para, por exemplo, para tireoide, expira, e aquela energia sobe e vai para onde nós mandamos. Precisa já pensar onde você quer mandar. Para a tireoide, para os ovários, ou para alguma glândula que esteja, ou pâncreas, né? Então, a gente, com concentração e expira, quer dizer, a inspiração junta aquela energia e você muda a concentração, expira. Então, levou para lá, né? Então, dá para sentir, a gente sente o efeito da energia chegando ali, com um pouquinho de prática. Como é que é o nome desse movimento que a gente faz, que vem a energia lá do períneo? Quê? Mulabanda. Nossa, Dina, olha só, elas estão nota mil, hein? Acho que estou praticando. Né? Se não estiver praticando, não lembra mais. E, Dina, então, como é que também para as mulheres, né, que já tiraram o ovário, né, conta um pouquinho como é essa produção lá nas suprarrenais, né? Olha, aí pode, para expirar, concentrar nas suprarrenais, né? Mas aí a gente visualiza sobre os rins aquelas glândulas, né? E expira. Então, a gente precisa acreditar que aquela energia obedece à nossa concentração. Isso é uma coisa que a gente, logo que começar a praticar, já percebe. Que você, com a sua concentração, com a sua vontade, você muda a orientação para onde vai aquela energia. Então, a gente aproveita mais, porque manda para a tireoide, para os ovários, depende da pessoa, né? E a Diná também, como ela não teve pré-menopausa, ela não sabe o que a gente está falando, e ela também dorme muito bem. Mas, o pessoal da UC sabe, na página 14, né? Que elas decoraram até as páginas, né, gente? Ou pelo menos elas me enganam, eu acredito. Mas tem todo um capítulo no livro dedicado à higiene do sono, né? Então, conta um pouquinho. O sono da Diná também é super facilitado, né? São mais de 40 anos praticando yoga, né? Mas conta um pouquinho como seria, assim, uma dedicação do sono. Conta um pouquinho, que no livro tem esse capítulo. Então, você circula a energia. Você quer pegar a energia do Júlio, você que é bom para isso aí. Vamos trabalhar. Não, a questão da circulação da energia, que é uma técnica tibetana, está sempre associada à concentração. Então, tem muitos exercícios que usam isso, né? Então, você faz a Mulabanda, aí você sente a energia subir até o palato mole, né? Põe a língua no céu da boca, lá no fundo, aí você canaliza ela para a glândula que você quer direcionar. Então, isso daí, depois de uma prática, você começa a sentir. E esse sentimento, essa sensibilidade, é que ativa. Então, na verdade, a gente tem que estar muito ligado nisso, que é a condução da energia, que é o desenvolvimento da sensibilidade da gente nesse caminhar da energia, que, no fundo, está seguindo os nadis, que são os canais de energia do nosso corpo, que são milhares, né? Então, isso daí seria mais ou menos isso, né? Porque eu sou só o editor, a autora é ela. Não, mas o Júlio é ótimo. Ele está um professor. Ele pode dar a minha técnica. Está preparado. Quem mais
pode dar a tua técnica? Professores. Os professores, né? Então, está bem explicadinho no livro, tudo, aí pronto. Vai. Né? E precisa praticar. Precisa praticar bem para ensinar certo, né? Bem Então é isso. exigente, né? Sou muito exigente. Vou falar uma coisinha. Uma coisa que é muito importante é praticar pelo menos 4 vezes por semana. Não é 2, é 4 vezes por semana. E a prática ela tem que ser forte. E faz a sequência toda. E, para isso, uma ferramenta excelente é o pôster. Eu não sei se vocês conhecem o pôster, mas o pôster tem as diversas posições e exercícios que você faz para uma referência rápida. Então, você põe no local que você criou aquele astral para fazer a tua yoga, tal, você tem esse pôster lá. Põe meio baixinho, assim, você está deitado. Então, você faz rapidamente, sabe, assim, 20, 30 minutos, depende da intensidade que você quiser. Mas é uma ferramenta ótima, porque o que a gente queria é que as pessoas tivessem acesso. E eu, com essa coisa de fazer telecurso, fazer vídeo, roteiro, a gente montou um sisteminha que a pessoa pode aprender e fazer sozinha. É muito melhor quando tem uma professora presencial que pode acompanhar. Mas o método é feito para a pessoa sozinha ir lá aprender, tem o vídeo, tem o livro e tem o pôster. O vídeo é muito importante, porque é uma yoga dinâmica, né? E às vezes a pessoa está acostumada com a Hatha Yoga, que é outro ritmo. Então, eu só queria acrescentar isso. Então, nós vamos começar com as perguntas, mas a Márcia e a Maitê seguem aí se vocês tiverem mais perguntas, porque eu acredito que a pergunta de algumas de nós pode ser também das outras, né? Então, eu tenho aqui a Telise. Eu vim também para perguntar se a Diná faz musculação. Pois é uma atividade a qual não gosto. Mas, se for necessário, irei iniciar juntamente com a prática de yoga. Obrigada. Sabe o que eu faço? Eu faço fisioterapia. Porque, com a idade, a gente tem uma tendência a ficar com preguiça. Preguiça de fazer os exercícios. As articulações já não estão tão flexíveis. Então, é bom fazer fisioterapia também, que ajuda muito. E hidroginástica. Bom, hidroginástica eu acho uma delícia. Dentro da água, né, quando é um tempinho melhor, assim, né, mais quentinho, a gente vai na água morna da piscina, aí a gente faz, fica muito fácil. Mas também tu era ginasta, né, Diná? Tu sempre gostou de esportes, né? Então, agora é só essa fase, mas conta um pouquinho dessa vida de ginasta, né? Eu sempre gostei de ginástica. Achava divertido. Assim, na escola, quando eu tinha aula de ginástica, e um professor que era até um militar aposentado, e muito bom professor. E aí, as mocinhas, o que acontece? Foge, não querem. Em geral. E eu gostava, eu achava que era uma coisa muito boa. Ele vinha, ensinava os exercícios, assim, muito bem feito, né? Então, depois, aí, eu achei que a yoga terapia hormonal também precisava ter um método bem eficiente, bem organizado, né? Aí, aí eu comecei a ensinar e tal, e aí o Júlio disse assim, escreva um livro, porque aí fica tudo lá, e aí fica mais fácil da pessoa aprender. Ler, mesmo que eu esteja longe, ela lê o livro, tem um vídeo também, é muito importante, então aí põe o vídeo ali na televisão, né? E aí você vai seguindo ali, faz perfeitamente. Agora, se tiver dificuldade, sempre tem uma professora que procura um pouquinho que encontra.
professora de yoga terapia hormonal, aí ensina certinho, né? A Clô aqui, que está com o marido dela, ela diz assim, pede para a Diná quantos filhos ela tem. Para a Clô, filho é muito importante. E ver o Júlio ao lado da Diná me emociona. Então, conta um pouquinho desses filhos aí. Sabe o que acontece? A gente tem 3 filhos, cada um é diferente do outro. Uma, sei lá, gosta mais de fazer outra coisa, a outra quer fazer mais a parte financeira dos cursos, enfim, era outra mentalidade, né? E aí, quem assumiu mesmo foi o Júlio. Era yoga terapia para mulheres, para os homens também tem, funciona bem, né? Às vezes os homens não vêm muito fazer a yoga terapia, mas tem um efeito excelente. Porque mulher é mais aberta, né? Então fala assim, estou precisando ativar os hormônios. Vem e faz o exercício e ativa mesmo. Agora, os homens às vezes não querem, mas quando faz, aí gosta, aí adota. Porque os efeitos são muito evidentes, bons mesmo, né? Deixa eu falar uma coisa. E quem estimulou muito minha mãe a fazer yoga terapia para os homens foram os homens que estavam reclamando que as suas mulheres tinham feito e ficaram muito animadas. A minha mulher agora é com uma flor desabrochando, falava umas coisas muito bonitas, assim. Na verdade, era o resultado da yoga terapia hormonal. Aí os homens e os maridos, né? E nós. Precisamos corresponder também. Né? Não pode ir abaixando com a idade, abaixando os hormônios. E para os homens, os hormônios caem lentamente. Então, não existe esse impulso que as mulheres têm para fazer. Eles se acostumam, aos poucos. E quando ele vê, ele se tornou uma pessoa ranzinza. Não tem esse termo, ranzinza? Exatamente. Pois é devagarinho. Para a mulher não é de repente. Para a mulher é de repente. Então, ela aí sente e vai tomar uma providência, né? Para os homens é mais lento. E aí é pior para eles, porque eles não vão procurar ajuda, né? Mulher é muito mais aberta, fala em hormônios. Eu agora estou muito desinteressada, então agora eu quero mudar. E vem e faz a prática e tem o resultado. Então, a Diná fala nisso. Eu quero dizer que o meu marido faz todos os dias 10:45 da manhã sozinho, porque eu não tenho essa força de acordar 10:45. Ele é taurino como a Diná. A Diná nasceu no dia que se comemora a lua de Buda, né? Então, eles são dedicados ao trabalho, ao que eles perseveram. Mas, Diná, vocês falaram um pouquinho que as mulheres desabrocham, né, como uma flor. Como funciona no ressecamento vaginal? Então, fala um pouquinho. Então, o ressecamento é um sintoma, né, de estar com baixa dos hormônios. Então, precisa reativar a produção hormonal. E é muito fácil, porque tem os exercícios prontinho, tudo prontinho aqui, organizado, é só praticar. Às vezes tem um pouco de dificuldade, tem sempre alguma professora que já está boa, treinada, e pega um grupinho ali e treina bem. Depois ela vai já ensinar as outras, né? Então, Fala que é para leigos, para quem não é. Sim. É para quem não conhece, aí é novidade, é para leigos, digamos, de yoga. Aí vai, faz os exercícios, e é uma coisa fácil e tem o resultado. Aí... O que eu queria completar é que a gente vê muitas imagens de yoga que mostram posturas difíceis, e que isso desestimula, às vezes, a pessoa
a praticar. E a yoga terapia hormonal, ela é feita para leigos, para quem nunca praticou, para quem não tem flexibilidade, para quem é gordinho, porque tem as adaptações, né? Então você começa sem forçar a sua natureza, e conforme você vai evoluindo, aí você vai reduzindo as adaptações. Por exemplo, eu não alcanço o pé. Aí põe uma tira de pano ali, faz o exercício com essa tira. E está trabalhando. E conforme a pessoa vai melhorando a flexibilidade, ela vai aprimorando o exercício. Então, isso... Joga a tirinha fora, nem precisa mais. A Maria Cecília, que me chegou de presente e flores aqui pelo Dia da Professora, né, minha querida amiga. E ela pergunta assim, com relação à diabetes, qual a técnica ou forma utilizada, se há livro sobre isso? Tadã! Então, tem um livro específico, né, Júlio? Quer falar um pouquinho? A dificuldade é o ânimo do diabético, né? Ele tem que se dispor a fazer, porque quando faz, é impressionante. A minha mãe estava dando uma aula, tinha uma senhora obesa, mais de 100 quilos, né? Estava bem. E aí ela tinha o medidor, né, de glicose, e aí mediu no começo e no fim da aula. No começo ela estava diabética, no fim da aula ela estava pré-diabética. Então, quer dizer, se você estiver praticando, melhora. Não quer dizer que vai deixar de ir no médico. O médico é que vai resolver se vai tirar o remédio ou não. Mas você pode trabalhar no sentido de o seu próprio corpo, seu próprio pâncreas, produzir a insulina que você precisa. Exatamente, muito bem. É bom esse meu filho, diz. É bom esse meu filho, diz Diná. Ele é professor de yoga. Isso aí. Agora eu vou perguntar para a dona Ivete, né? A Verônica pergunta assim, que tipo de exercícios fazer com a criança que chegam da escola muito agitada, sem atenção, chegam para a escola muito agitada, sem atenção e não sabem ouvir? Esse é um problema muito grande, porque as crianças hoje em dia são muito vivas, muito ativas. Eu não sei, olha, eu tive uma aluna que foi professora durante muitos anos, professora municipal. E ela, quando ela trazia as crianças do recreio, ela fazia eles deitarem em cima da mesa e relaxarem. E ela guiava um relaxamento e eles passavam uma aula maravilhosa. É que tem que acalmar a criança, né? E hoje em dia tudo é para ativar. Eles são muito ativados, os filmes, muito estímulo. E até as brincadeiras, né, hoje são mais ativas. No nosso tempo, a gente pulava corda, corria. Eu corri muito, eu fui muito sapeca. E hoje a gente também falava na TV Câmara, né? Tem uma especialista aqui em Yoga Kids, né, Isa? A Isa Marta aqui, que também faz yoga com a Eva. A gente é uma comunidade aí. Mas tem, aqui tem muitas professoras, né, que fazem yoga também, que é... Cheira a flor, apaga a vela, cheira a flor, apaga a vela. Eu sempre também, né, um lar muito ativado, um lar onde todo mundo grita, onde é muito estímulo, pé de laranja não dá bergamota, né? Então, essa questão de ter um lar mais tranquilo... Nós nunca tivemos isso com Fifi, né, Fifi? Fifi sempre tranquilo, né? Adora estar aqui. Então, a Rosângela pergunta, a yoga hormonal apresenta algum restritivo para mulheres em tratamento de câncer de mama e que
tomam bloqueadores hormonais, quais os benefícios ou algum restritivo? É um dos poucos restritivos, né, Dina? Aí você está entrando numa batalha, porque o medicamento está tentando anular o medicamento que vai anular o hormônio, e nós estamos querendo ativar a produção hormonal para poder ter os resultados, né? Então, é uma batalha, assim, mas a gente vai insistindo, explicando, tem que explicar muito bem. Mas é uma contraindicação, né? Quando a pessoa tem câncer de mama, que é hormônio dependente, né? Que é em função dos hormônios, aí a yoga terapia hormonal é contraindicada. Então, isso é uma coisa importante para todo mundo que pratica, especialmente para as professoras, né? Que tem que saber que, para aquela condição, não é adequada a yoga terapia hormonal. Aí a gente manda fazer hatha yoga, até por um tempo, sabe? Para a pessoa não sentir que foi abandonada também, né? Então, faz hatha yoga, vai acalmar o estresse, tudo, e depois, quando estiver melhor, aí vai poder fazer yoga terapia hormonal. As duas só existem, né, basicamente, duas contraindicações, que é quando a mulher está grávida, porque está cheia de hormônios, né? Então não precisa. Isso. E quando o câncer de mama, então, ele é relacionado, não é todo câncer de mama, é o câncer de mama relacionado, né, aos hormônios. Então, é bem importante ter essa informação e conversar com o seu orientador, professor de yoga, né? Mas sempre lembrando que o médico assistente é o que comanda, né, o tratamento, né? Nós somos das terapias complementares. Então, não abandonem seu tratamento. E o médico assistente é que tem que lhe leva pela mão. A gente dá um abraço, mas tem que continuar o tratamento. Então, falar aqui de SUS, né? A nossa deputada Denise, ela atua muito, eu poderia até contar quantos milhões já vieram aqui para a Serra Gaúcha em emenda só para a área da saúde. Mas tem uma pergunta aqui da Júlia, né? É tu, Júlia? A outra Júlia, então. Júlia. Essa Júlia aí é do shiatsu, gente. A Júlia é bancária nas horas vagas, mas a profissão dela é shiatsu, tá? E a Júlia pergunta aqui, se tem uma formação em PIX e quer saber como entrar e praticar essas terapias via SUS, né? A Júlia, então, como eu falei, já faz o shiatsu, e a deputada, então, vai falar um pouquinho de SUS aí, de práticas complementares. Bom, gente, tem vários cursos hoje, né? Se vocês entrarem lá no site do governo, né, que é o gov.br, né? E se vocês colocarem lá cursos, né, práticas integrativas complementares, já vão aparecer vários. Tem várias parcerias, né, no canal AvaSUS, né? Então ali tem até para agente comunitário de saúde. Tem cursos referentes a fitoterápicos, tem yoga também, mas tem vários cursos ali já no site, né? Ali você pode buscar as informações. Oi? Isso aí, então, gente. Aí essa era uma demanda que nós tínhamos, porque nós articulamos várias vezes reuniões, aqui a Rose, também a Vera, né, com as secretarias de saúde, que sempre muda bastante ultimamente, né, de a gente tentar implementar aqui estou falando de Caxias, né, não sei se tem gente de fora, mas a gente tentou várias vezes via a Prefeitura de Caxias e a gente teve dificuldades. Aí, até onde a gente sabe, parece que estavam tendo algumas formações para os servidores mesmo da saúde, para que, em alguns lugares, algumas UBSs tenham práticas, mas ainda não está aberto para externo. Eu vi experiências em Nova Petrópolis, por exemplo,
que tem contratação de professor de yoga. Aqui tem yoga também nos bairros, né? Tem algumas turmas, né? Mas aí não é ligado à saúde, sim à Secretaria de Esporte. Mas, então, assim, eu já vi o BS receitar fitoterápicos, mas isso em Nova Petrópolis, né? Aqui não. Então, a gente tinha uma homeopata, né? Mas parece que ela não atua mais no SUS. Né? Então, a gente ainda tem que avançar um pouco, né? Mas aí é uma decisão também do governo. Até por isso que a gente tinha tanta dificuldade que a gente acabou fazendo a Fiocruz, né? Para a gente poder implementar, né, de fato, porque senão é isso, troca a secretaria. Tem muito problema e acaba que os gestores municipais acabam, né, tratando as doenças e não a promoção da saúde. Então, é uma mudança também que tem que fazer, né, na gestão pública. Então, eu não posso te dizer hoje se vai funcionar. Trocou o secretário agora. Vamos ver se agora a gente consegue avançar nas práticas integrativas complementares, né? As emendas a gente colocou só em Caxias, em saúde, 34 milhões. Né? Só em saúde. 34 milhões, né? E a Gília aqui que pratica lá no desvio Risso, bom, eu já sei até a resposta da Diná, mas eu vou deixar para a Diná. Acordo todas as noites às 3 horas, tenho dificuldade de voltar a dormir. Como posso acertar esse ciclo? Cortar esse ciclo, claro que eu entendi. Cortar esse ciclo. Né, Diná? Como é que ela faz para ter um sono mais longo e tranquilo? Espera aí. Tem que adotar uma prática de yoga terapia, pensando que vai melhorar a sua saúde em geral e com essa vai eliminar os problemas, por exemplo, de sono. Você, com yoga terapia hormonal, você dorme muito bem, e não acorda. Tá, tem que praticar. O Júlio bem falou. Tem que saber bem e praticar pelo menos 4 vezes por semana. É, isso. Está no caminho, né, Gília? O importante é estar lá na terça e perseverar. Não tem mágica, né? Acho que para tudo que vocês desenvolveram, a Nara trouxe, a Nara é bancária, mas ela agora aposentada, ela trouxe para mim, para a Diná, um biscoito todo artesanal. Tem que praticar fazer o biscoito, tem que praticar o yoga, tem que praticar uma dedicação àquilo que a gente se dispõe, né? A gente está chegando aqui ao nosso final. Tinham essas perguntas, a gente respondeu e também nós combinamos, né, de ter um evento bacana, mas que ele não se aprofundasse. Então, eu vou passar aqui para as considerações finais, para deixar aquela dica de ouro, né, sobre o sono, né? Porque quando a gente fez a anamnese, aqui, aquela entrevista inicial, a maioria, e eu me incluía, né, trouxe essa questão do sono. Então, deixar essas considerações finais aqui sobre o sono, né, e depois a gente vai ficar de pé e fazer uma foto linda, porque está todo mundo muito lindo aqui, muito iluminado, muito yogi. Então, dona Ivete, qual a sua prática, assim, sua dica de ouro para um sono restaurador? Em primeiro lugar, a mente tem que estar tranquila. Se a mente estiver muito tumultuada, é difícil dormir. Mas, então, o meu método, eu sou muito boa de sono. Eu deito na cama, faço algumas respirações profundas e faço a minha prece assim ao Criador, aquilo que vem na minha cabeça, eu agradeço, eu falo, eu peço, mas, para mim, isso é fundamental. Respirar é fundamental. Se a gente respirar bem, relaxa, né? Porque a respiração faz o corpo relaxar e se entregar. Eu faço isso, e procurar deixar os problemas de lado. É o mais difícil, às vezes, né? Tem ritmo na respiração? Não, eu faço respirações profundas, né? Eu inspiro profundamente e solto. Não, eu faço sem retenção.
Inspiro e expiro. Na quarta, eu já estou dormindo. Não, tu vai? Isso. Vamos chegar lá, gurias, mulheres. Nós vamos chegar lá, não desistam, tá? Aqui, ó, eles conseguem, nós vamos conseguir. Agora o Júlio, então, vai nos dar essa dica, né, de como ele faz, que ele já falou, mas a dica de ouro dele aqui. Não, um complemento que eu esqueci, que é muito bom. Você está com a cabeça quente, um monte de coisa. Amanhã, isso, isso, isso. Anota no papel, deixa no papel. Porque aí você não vai esquecer. Dia seguinte, você pega o papel, está lá. Então, é isso. Isso é muito importante. Então, aqui, vamos ver qual é a dica de ouro aos 42, dormindo em Caxias, acordando em Brasília, passando por Porto Alegre, né, minha gente, às vezes no Rio de Janeiro, porque a nossa deputada Denise, ela também coordena a Comissão de Cultura de todo o Brasil, né? Então, ela realmente, às vezes, não sabe onde está dormindo, mas sabe o que está fazendo. Então, qual a tua dica de ouro aí, deputada Denise? Bom, acho que essa questão de desligar os problemas, né, todo mundo me diz, meu Deus, como é que tu aguenta, como é que tu tem sanidade, né? Mas cada coisa no seu quadrado, né? Então, se não desligar os problemas, gente, problema tem todos os dias. Então, acho que, né, a hora de dormir é a hora de dormir. Meu pai sempre dizia, tem alguma coisa para fazer nessa hora, vai resolver? Não vai, então, né, deixa para depois, deixa para outro dia. Então, e eu não durmo em movimento, né? Eu durmo bem, mas não durmo em movimento. Então, não durmo no carro, não durmo no avião, não durmo em movimento. Todo mundo testemunha aí. Estou sempre ligada. Né? Mas eu não consigo, continua. Então, eu prefiro ficar mais quietinho, né? Então, mais silêncio, aquecer os pezinhos. Aquecer os pezinhos, pé quente, né, gente? Tem que estar com os pés quentes, ainda mais aqui na Serra Gaúcha. Então, né, pé frio não dá para dormir. Mas é isso, respirar, oração antes de dormir, né? Faço oração com o Eduardo ali e a gente dorme tranquilo. Bom, a minha dica ela é muito parecida com a da Diná, senão não teria por que a gente estar aqui, né? É praticar o yoga hormonal, se não dá a série completa, a gente faz uma série mais curtinha, mas o ideal é fazer ela completa, mas também ter foco na segunda sequência, que é do anti-estresse, né? Que são movimentos, respirações, né? E mantras, né? E a Diná dizia hoje lá na TV que a dona Ivete falou que no tempo dela dizer mantra era um pecado, né, gente? O que era mantra? Do que se alimenta? De onde vem? E aí a Diná ensinou, assim, só relembrou um mantra que todos nós sabemos. Diz aí, Diná. Amém? Isso. Então, a gente pode... A pessoa mais... tem pessoas que precisam de uma prece, uma coisa, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma oração, no final, você faz o amém, amém como um mantra. Amém. De novo. Amém. Amém. Então, é bom deixar no ritmo, né? O A mais curto e o MEM, o A mais curto, né? Amém. O MEM comprido. Então, já vira um mantra. Certo? Esse mantra, com certeza, é da nossa memória afetiva, né? Qual mamãe aqui não aprendeu esse mantra, né? Qual filha ou filha não aprendeu esse mantra com a mamãe, né? Então, a minha dica aos 53 é pratique yoga hormonal, né? Mas o que funciona comigo também é acordar cedo e não, em qualquer situação, não fazer o cochilinho, né? Não tem como recuperar o sono de ontem.
A gente não tem um cofrinho, tem as bancárias aqui, mas não tem um potinho, né, que a gente coloca ali. Ah, vou dormir essa horinha depois do almoço para compensar a noite anterior. Então, para mim, eu sei que algumas fizeram assim, tudo bem de vez em quando a gente fazer um cochilo, né, gente? Mas, para mim, funciona acordar cedo. Agora tem aqui minhas colegas da musculação, da dança aqui, ó, Cris, a gente faz dança, a gente faz várias atividades lá, funcional, pilates. De manhã tem que fazer isso, né? Tem que botar o corpo em atividade. Yoga hormonal. E aí, sim, na hora do sono, é quarto escuro, sem TV, sem telefone com barulhinho. Vou dizer uma coisa que talvez pode, assim... às vezes o pet se mexe na cama, isso também o sono não fica um sono restaurador, né? Então, esses cuidados todos, eles somam, né? Tomar um banho morno, tomar um chazinho, botar o pijama, mas não tomar muita água depois das 8, jantar cedo. E para a gente jantar cedo, né? Para cumprir o que a gente se combinou. Eu vou deixar aqui, então, a nossa última dica de ouro aqui, claro, com a Diná. Eu desejo muito, né, Diná, que tu tenha sido muito feliz aqui em Caxias. Como eu digo para elas, que eu ainda recebo para ser feliz, mas continue, né? Porque a gente se diverte muito, né? A gente está sempre dando risada. A gente faz yoga sério, faz as bástricas, mas sempre tem uma piadinha da quinta série no meio, né, gente? Então, fazer aquilo que gosta, né? Então, Diná, qual a tua dica de ouro aí para um sono, para a gente finalizar aí? Já que tem os gurus na internet, assim, qual a tua dica de ouro para dormir bem? Olha, para pegar no sono mesmo, você não pode ficar com aquelas preocupações ali todas. Então, você junta assim, põe numa caixinha assim para amanhã. Amanhã eu me preocupo com isso. Anota no papel também. Pode anotar. Isso, tem que ver isso, e fica tudo escrito ali, aí você não tem que se preocupar de lembrar. Você dorme, entrega. Entrega e dorme. A hora de dormir, e dorme. E também fazer um pouco de exercício. Você tem que caminhar um pouco durante o dia, para depois ter um cansaço. O corpo está querendo dormir, né? Porque está cansado, fez exercício, caminhada, né? Então, aí é bom. É fácil. Eu vi a Vânia aqui, que chegou do Sindicato dos Bancários, e o Ricardo, que é um querido, né, Ricardo? Sempre um querido com a gente. E o Jorge Dutra, também diretor, e lá o nosso vice aqui do Sindicerve. Então, a gente vai fazer uma foto, né, com todas vocês. Agradecer profundamente, Denise, né, essa tua dedicação, porque deixaram um filho 10 anos, né? 8 anos, né, gente? Mas bem amparado pelos pais, né? Pelos avós. Agradecer a tua disposição em servir, né? Está servindo a nossa cidade. Dona Ivete, se a senhora não tivesse abrido esse caminho, nem eu, nem as Eves, nem a Rose também tem formação. Muitas aqui não foi fácil, e a gente honra muito. Tá? Hoje é fácil, mas a gente honra muito a sua trajetória, né? Júlio, se tu não te dedicasse à mãe, como disse a Clô, né, a gente não teria essa possibilidade de estar aqui. Como também cuidador, né, mesmo que a Diná tenha toda a autonomia, está olhando para ela, né, e guardando todo esse nosso legado aqui, né, que a gente é apaixonado. E a gente não é uma fala minha, é uma fala dos indígenas, né, que o futuro é ancestral. Honrar a mamãe, né? Então, agradecer, Júlia, a tua disponibilidade. Eu agradeço todos os nãos que tu me disse, porque isso me deixou mais forte até eu conseguir meu sim, de trazer a Diná para cá. E, Diná, como eu já te falei, né, quando eu te conheci, eu vi que era possível, né, uma vida mais saudável, com pequenos gestos, né? Mas, como eu te falei, talvez tu não tenha dimensão, são 7 países com livro traduzido,
Nova Zelândia, Tchecoslováquia, e Caxias do Sul também, né? Mas é muita sementinha plantada e que o teu coração receba muita gratidão por tudo que tu faz por nós mulheres, pelos diabéticos, pelos homens, né, e pela imunidade. Que eu sempre falo que quando teve a pandemia, eu fiquei apavorada, eu nem entrava na casa da minha mãe. Enquanto isso, a Diná, que devia estar apavorada, ela escreveu um livro de imunidade, né, gente? Então, o seu servir é muito maior. Mas cada um de vocês e cada uma que fez da segunda-feira, né, um dia especial. Tinha previsão de temporal, de não sei o que, ciclone, e deu um dia de um céu muito azul. Então, quando o bem se une, né, fica lindo como está aqui.